Olá, queridos. Mais uma vez é uma alegria iniciarmos este programa CristoEmMim.com com você, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Você é sempre nosso convidado. Eu sou Alexandre Chaves, pastor na Primeira Igreja Batista em Londrina. Nós estaremos hoje aqui também, como sempre costumamos fazer aos sábados, aqui na UniTV Canal 13, de forma inédita, a partir das 11h30 da manhã. Você é nosso convidado para poder pensar em questões da vida, pensar em aquilo que nos rodeia, as coisas que são cotidianas, mas sempre com esse objetivo de ver o que a Palavra de Deus nos ensina. Às vezes nós temos um sofisma, um pensamento já estabelecido na nossa cabeça que nos dificulta ver com outros olhos as questões que nos cercam. E você é nosso convidado. Você também pode interagir conosco a partir do Facebook, que estará aparecendo aí na sua tela. Também você pode entrar em contato conosco pelo site www.piblondrina.com.br. Todos os sábados, a partir das 11h30, e também durante a semana, nas reprises da programação da UniTV, você poderá ter acesso a este programa. E é uma alegria para nós poder tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Começaremos o nosso programa agora falando sobre religião. E você é nosso convidado. Você sabe o que é religião? A etimologia da palavra talvez nos aponte para uma pretensão da criatura tentando se religar com o Criador pelos seus esforços. Seja o que for, estamos sempre fazendo algo para sermos aceitos. A religião faz com que os indivíduos trabalhem duro para conquistar pelo seu mérito um lugar no altar dos vencedores. Ela só aprova aqueles que se baseiam no esforço, nas lágrimas e suor para vencer. E Jesus? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que foi isto que Jesus ensinou? Como você pôde perceber e ouvir na narração que foi dita, será que foi isso que Jesus veio nos ensinar? Será que o que Jesus veio trazer é uma nova religião ao mundo? Para isso, como você já que nos acompanha há algum tempo sabe, temos a participação aqui do Glênio. Oi, Glênio. Alô, tudo bem? Bem. E aí, Glênio? Será que é isso que Jesus veio trazer para a gente? Mais uma religião? Será que a religião é que salva? Ou religião não salva ninguém? Se foi isso, ele perdeu tempo. Perdeu. Jesus não viria trazer religião. Religião é de baixo para cima. Religião é o homem com o seu esforço, com sua capacidade, com seus méritos, tentando se religar com Deus. Como você ouviu a definição da palavra na etimologia, ela tem esse sentido, é uma palavra latina. Essa palavra não existe no grego, esse sentido. As palavras que são usadas na Bíblia para traduzir religião não tem nada a ver com essa ideia de religião. Uma tem com a ideia das funções dos deuses e a outra de adoração. Agora, a ideia de se religar com Deus, ela é antipática. Por quê? Porque ela presume que o homem tem alguma condição para se religar. É baseado no mérito, no esforço, na justiça própria. O contexto de Gênesis 11 aponta para isso, né? Exatamente, é a construção da Torre de Babel. É sempre um movimento de baixo para cima, para tentar alcançar Deus no topo. É uma escada. Eu costumo dizer, eu escrevi um livro sobre religião, Uma Bandeira do Inferno. Até estou com ele aqui, é um livro que foi escrito em 2003, e ele fala sobre essa questão da diferença entre religião e evangelho. Nós procuramos mostrar nesse livro que a religião é sempre de baixo para cima, é uma escada em que o homem tenta alcançar Deus no topo. Só que ela é muito cansativa, porque a escada é muito alta. Deus está lá nas alturas dos céus, nós estamos cá embaixo no porão na terra.
cheio de presunção, de arrogância, de orgulho, para desmanchar todo esse negócio, para chegar lá em cima, não dá. Enquanto que o Evangelho é de cima para baixo, é Deus descendo num elevador e vindo aqui embaixo me apanhar no porão onde eu estou, atolado até o pescoço, com mérito, com orgulho, com soberba, com presunção, egoísmo. Então Deus desce, assume esta posição de me retirar, me coloca dentro do elevador e me acende por sua graça. Então são duas coisas diferentes. Jesus não veio trazer religião, Jesus trouxe evangelho, porque religião não é de cima, é de baixo, é alguém subindo. Você pode reparar que todo religioso, de um modo geral, ele é mal-humorado, ele é cansado, ele é perseguidor dos outros, ele vive com uma vara na mão enfiando nas costas dos outros, porque os outros nunca estão dentro do imaginário que eles querem. Então a religião ela é sufocadora, ela é aprisionadora, o evangelho é libertador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê que dificilmente alguém desce escada na religião, né? Não desce. Sempre sobe escada. Sobe escada. Às vezes de joelho, inclusive. Não existe essa ideia de descer. A única ideia de descer foi de João Batista. Mas ele não quis descer, não. Ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E a versão mais gostosa que eu conheço disso é de uma irmãzinha analfabeta lá do Nordeste, que deu, para mim, a melhor interpretação desse texto. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Porque quando o meu eu desaparecer, o eu divino tomando conta da minha vida, me dá aquilo que nós tratamos num outro programa sobre adequação. Eu me torno uma pessoa adequada, porque eu sou agora equilibrada com o amor incondicional de Deus. E por que você acha que existe essa confusão entre Deus e religião? Ou seja, para a grande maioria das pessoas, Glênio, religião e Deus é a mesma coisa. Nós confundimos o copo com a água, né? Confundimos o continente com o conteúdo. Eu peço para você me dar um copo d'água. Não existe copo d'água, existe copo com água. Com água. Agora, nós confundimos Deus com religião porque a nossa compreensão é muito limitada e nós acabamos apresentando o contexto da forma e conteúdo sendo semelhantes. Deus é amor, Deus é quem nos busca. Não existe essa ideia do homem buscar a Deus. A Bíblia até diz assim, não há um sequer que busque a Deus. Se alguém está buscando a Deus, é porque ela foi buscada primeiro. Foi Deus que a buscou. O homem é um fugitivo de Deus. Ele na verdade, ele se esconde de Deus. Foi tratado no programa anterior também, né? Exatamente. Ele é aquele que vai para trás. Da moita. Fica na moita, fica atrás das árvores, fica atrás das folhas de parreira, fica atrás de toda a sua justiça própria. Agora, Deus é o caçador. Ele é o perdigueiro, como diz Chesterton. O eterno perdigueiro que vai atrás do perdido, do pecador. E essa ideia não tem na Bíblia de que o homem está buscando a Deus, que o homem eu estou buscando. Não, se você o busca, é porque foi buscado primeiro. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É sempre de Deus para o homem e nunca do homem para Deus. O homem, ele olha para si, ele se autodiviniza. Há uma espécie de teomanização do homem, não de busca de Deus. Mas ainda é muito fácil, Glênio? É fácil, sim. Não é questão de facilidade, é até de leveza. Jesus fez um convite muito precioso. Ele disse assim, vinde a mim, todos vocês, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso
para as vossas almas. O cristianismo, ele não é sem lutas. Nós temos muitas lutas. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, mas ele é sem peso. Ele não tem carga, fardo. Ele é leve. Essa questão do peso que você está falando é muito preciosa. Uma vez eu vi um título numa obra que dizia mais ou menos o seguinte: se o fardo é leve, por que eu estou cansado? Exatamente. Está cansado porque o cara está carregando a sua própria expectativa de querer ser aceito na base do seu desempenho. E a religião faz isso. Façamos uma torre de modo que alcancemos o céu. E façamos o nosso nome notório. Notório, é isso aí. A religião, ela pode ter a placa que tiver. Você sabe o que é religioso pelo cheiro de CC que o sujeito tem. Ele está ali se esforçando para querer conseguir. E agora, você sabe que é evangelho pelo cheiro de neném que ele tem. Se alguém não se tornar como criança... Eu não vou usar de sabonete de uma certa marca para não fazer propaganda. Mas é aquele cheirinho de neném, que é aquele cheirinho de lavado, bem gostoso. Não é aquele cheiro de suor, de pecado, de que o sujeito está ali tentando... Catinga humana. É catinga humana, de academia de halterofilismo. O sujeito, você entra assim, você sente o bafo, a nhaca, o cheiro, aquela catinga. É assim que a religião faz. As pessoas são cansadinhas, são mal-humoradas, elas não celebram, elas são executivas de uma fé inatingível, enquanto que os filhos de Deus, eles sentam na mesa, como criança, eles brincam, eles celebram, eles se sentem aceitos, porque há um amor louco de Deus operando toda a obra da justificação, operando a obra da santificação correspondente, onde o homem responde aquilo que Deus age, e é leve, é suave. Agora, religião é insuportável. Eu vivi na religião muitos anos, e eu sei o que é isso. E estou num processo de ser liberto. Porque desintoxicação. O negócio, misericórdia, é um peso de tradição, de família, de igreja, pesando. E as pessoas, de um modo geral, estão cansadas, porque não conhecem o evangelho da suficiente graça de Deus. Eu acho que essa palavrinha que você falou aí agora, que talvez seja um entrave. Graça. Eu sei que talvez a gente precise de programas para falar sobre a questão da graça, mas fica difícil para as pessoas entenderem a diferença entre evangelho e religião, porque dentro dessa estrutura do mundo e da religião que reproduz a estrutura do mundo, graça não é uma palavra bem entendida, né, Glenn? Sim. Nós vivemos numa cultura de troca de favores. Desde pequenininho, se você for obediente, você vai receber um... presentinho no Natal. Presentinho no Natal. Se você for desobediente, você vai ser castigado. E vamos para a escola, se você estudou, você é aprovado. Se você não estudou, você é reprovado. Aí vamos para o comércio, aí o negócio. E aí nós vivemos numa cultura em que você recebe pelo que merece, e é lógico, esse é o sistema do mundo, mas não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é Deus abençoando o falido, o fracassado. Eu gosto muito do Brennan Manning, um teólogo católico. Ele escreveu um livro que para mim é uma das pérolas, chama O Evangelho Maltrapilho, mostrando que Deus é um caçador de gente falida, fracassada. A própria história do Brennan é uma história de fracassos, mas uma história de Deus alcançando aquele fracassado com a sua graça. O Deus que recupera a mulher adúltera com o seu amor incondicional. Tampouco eu te condeno. Não te condeno. Eu não vim condenar, eu vim salvar.
O Evangelho é de salvação. Eu não vou viver no pecado, porque ele disse para ela assim, vai e não peques mais. E se ele está dando essa condição, ele está dando essa ordem, é porque ele está dando também a condição de que essa mulher possa viver uma vida liberta. Ideia não se está dizendo que aquilo que é pecado deixa de ser pecado, ou que Deus aceita o adultério, no caso que você citou. Não, isso é um pecado. O grande problema é que entre nós não há ninguém em condições de executar a lei sobre alguém que cometeu um erro, não é verdade? Jesus olha para aquela estrutura que você citou, aproveitando esse gancho, a mulher pega em flagrante adultério, trazem para Jesus e dizem, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejá-la e tu o que dizes? Bom, não estou dizendo que o que ela fez é correto, a lei manda apedrejar, que apedreje, mas o problema que nós temos aqui é que não há ninguém em condições de executar essa lei. Ou seja, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Exatamente. A grande questão é que quando sobra ele e ela, existe uma fala de Jesus que diz, cadê os que te condenavam? E ela diz, foram embora, Senhor. E ele diz, tão pouco eu te condeno. E aí vem esta palavra terapêutica, e esta condição de dizer, vá e não peques mais. A Bíblia tem um texto lá do apóstolo Paulo que diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é que a graça seja permissiva, não. Exato. É que a graça, ela paga, aquilo que a lei exigia, ela vem e cobre. Ela não encobre pecado, ela cobre. Perfeito. Eu tenho uma dívida, eu não posso pagar essa dívida. Aí vem o meu resgatador, paga essa dívida por mim e olha para mim e diz assim, você está perdoado, você não deve mais nada. Nem para mim. Nem para ele e nem para mim. Você está livre. E sabe o que isso me faz? Me torna grato para sempre. Era uma dívida impagável que foi paga misericordiosamente por Deus e que eu não tenho nada para compensá-lo, senão minha gratidão eterna por ele ter me aceito desta maneira. Esse pensamento da religião que tenta pelo medo fazer com que as pessoas cumpram determinadas coisas, ela descaracteriza a questão do milagre da nova criação, né, Glenn? Da nova vida que se instala em nós. O medo, a culpa, a vergonha, o interesse e o dever é coisa de gente safada. Que bota nas pessoas essas coisas para botar cabresto, controle. Não, evangelho não tem medo. Evangelho não tem dever. Eu não faço por dever, eu faço por amor, por prazer, por alegria. Esse negócio de fazer por interesse, troca, isso é coisa de comércio. Deus te dá. Ou por culpa. Olha, que coisa. Vergonha. Tem tanta gente botando vergonha nas pessoas e adoecendo as pessoas. Isso é coisa mesmo do lapeta. E cá não. É coisa do maligno e de gente inescrupulosa que quer controlar as pessoas na base desses instrumentos perversos de tortura maligna do inferno. O negócio está esquentando, talvez a gente precisaria aqui de mais meia hora para falar sobre isso, mas a sugestão aqui, Glenn, é que talvez para um próximo programa a gente continue debatendo essa questão, mas fique conosco, não saia daí, convide seus amigos, nós vamos ter um breve intervalo e em seguida nós voltaremos para dar um desfecho, uma palavrinha final sobre este assunto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam?
E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco, que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver. Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem. E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina. Olá, queridos, estamos de volta e agora eu gostaria de trazer uma palavra direto para o seu coração. A palavra de Deus nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, versículo 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A tentativa da religião é a tentativa do mérito, a tentativa do esforço. Como o Glênio disse, é a tentativa de subir uma escada de modo que a gente alcance os céus. É aquilo que você pode conquistar com o seu braço, com o seu esforço, com a sua capacidade. Só que isto, querido, querida, é um engano. É um engodo, porque parte de uma presunção absurda de que eu e você podemos chegar até Deus, ou subir até os céus. Mas a palavra vai continuar nos questionando: quem subirá aos céus? Ou quem descerá ao abismo? Esta é uma ação da graça de Deus. Por isso que a religião não pode nos salvar, porque ela é a manifestação teomânica, satânica, de um ser presunçoso, que acha que pode, a partir de si, satisfazer a justiça divina. Deus sabe que isso não é possível, mas porque Deus ama você e a mim profundamente, Deus veio em nosso socorro, Deus desceu, Deus veio em nosso favor, e a sua justiça foi cumprida no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e isto Ele te dá simplesmente de uma maneira, pela graça. Você não tem como pagar por isso. Tentar pôr preço nisso é reduzir de forma infinita o sacrifício de Jesus Cristo. Quanto você tem na carteira para pagar o que Deus fez por você em Cristo Jesus? O que você pode fazer para retribuir o sacrifício do Filho de Deus em meu e em seu favor? Ou você recebe isso como um carente, como um mendigo, que recebe o pão nosso de cada dia, e adora a Deus pelo seu amor e pela sua graça e por tudo que Deus é. Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, porque eu merecia talvez o inferno, mas o Senhor veio ser o meu céu. A religião não salva, querido, porque a religião é a presunção de alguém que tenta se levantar pelos fundilhos das calças. É a ideia de que Deus não age com graça e com misericórdia. É a ideia de um Deus ídolo, que age dentro dos padrões do mundo, do desempenho, da força, de quem pode mais chora menos, de farinha pouca meu pirão primeiro. Mas eu queria dizer para você que não é assim que Jesus vem nos ensinar. Jesus andou com prostitutas, leprosos, pecadores, confraternizou-se com eles e disse bem claramente: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você é um justo, eu quero dizer para você, o Evangelho não é para você. Mas se pela graça de Deus, o Espírito lhe convencer do seu pecado, hoje é um dia de celebração nos céus. Porque para pecador, Deus tem a cruz de Cristo. Nela, os pecadores morreram e na ressurreição de Cristo nasceram os filhos de Deus,
que você possa se entender pela graça de Deus, aceito e amado, liberto do peso de tentar satisfazer uma divindade exigente, que ao mesmo tempo que exige algo de você, sempre está ali apontando para você a sua impossibilidade de satisfazer as suas exigências. Que você possa descansar no Evangelho de Jesus Cristo e que você possa ser liberto da religião do peso, da religião que põe cada dia mais uma opressão sobre os seus ombros e que você possa experimentar a vida ressurreta, a vida de Jesus Cristo. Vida cristã não é repressão da velha vida. Vida cristã é a expressão da vida de Cristo em nós. Isto é salvação. Glênio? Eu diria para você que liberdade vigiada é prisão. Qualquer sistema que mantenha você com conduta por estes instrumentos que lhe leva a fazer uma troca de favores, você é um prisioneiro terrível aqui na Terra e um candidato ao Oscar no inferno. Mas se você olhar para Jesus como aquele que lhe deu a plenitude da sua graça, sem nenhum cabresto de religião, você é um liberto, porque ele disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não queremos que você tenha um conceito religioso, mas esse conceito da boa notícia, a boa nova, de que você foi aceito em Cristo e, portanto, tirado a rédea, o controle de quem quer que seja. Nós agora vivemos na presença de Deus, sem medo, sem interesse, sem dever, sem nenhuma obrigação, sem qualquer culpa e sem vergonha, mas pelo amor, pela graça de Deus. Deus te abençoe, e essa é uma palavra de um velho de coração para coração. Esta é uma oportunidade que nós temos de juntos partilharmos da realidade espiritual da palavra de Deus. É isso mesmo, querido. Nós estamos aqui para convidar você todos os sábados a partir das 11h30, de forma inédita, e também durante a programação da UniTV, a participar conosco desse programa, que é um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina, com o objetivo de ter comunhão com vocês a partir desse instrumento tão privilegiado que nós temos, que é a UniTV. Participe conosco, convide seus amigos, seus parentes, marque na sua agenda, todo sábado às 11h30 durante a programação da UniTV. CristoEmMim.com você. Um programa que quer discutir com você questões da vida e sempre na perspectiva da palavra de Deus, do amor de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Você é nosso convidado. Livraria PIB Londrina. Na Livraria PIB Londrina você encontra os diversos títulos e obras completas da literatura cristã. Autores como John Stott, Agostinho, Martim Lutero, Dietrich Bonhoeffer, Hernandes Dias Lopes, Chesterton, Francis Schaeffer, Brennan Manning, William Young, Jonathan Edwards, entre outros. Além disso, dispomos de um acervo de CDs e DVDs e as mensagens que são ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Venha conhecer Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921.